Oi, gente, voltei. Hoje eu vim para falar de um livro francês, de autor francês, que eu li esse mês, e eu vou tentar fazer pelo menos um livro por mês. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar fazer um livro por mês francês, também para conhecer um pouco mais desse pessoal que está soltando o livro desse ano. Esse ano não, e o ano passado, né? Porque eu estou lendo muita coisa antiga de história deles, então eu quero também, às vezes, mesclar um pouco com as coisas meia fictícia para não pirar. Então hoje eu vou falar sobre o livro do Bernard Minet. Esse livro ele foi bem lido ano passado, ele é de 2015. Ele tem críticas boas da RTL, do Le Parisien. Esse cara, daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre ele, pelas poucas coisas que eu vi. Também não me aprofundei muito na história dele, não. Bom, vamos lá. Ele é da edição simples. Ele vem com essa cintinha, né? A capa dele é maravilhosa. Não sei se dá pra ver. Ela tem uns. Ela não é brilhosa, é uma capa simples. Isso aqui são as anotaçõezinhas que eu fiz pra mim, me lembrando da história. O título do livro: Un putain d'histoire. É um palavrão. Já vi 2 livros com esse palavrão, só 2 até agora eu vi. Que eu já pesquisei um pouquinho sobre esse palavrão algum tempo atrás, porque eu não conseguia entender muito bem aonde encaixar e como traduzir ele em português. Porque tem situações que não, a tradução que eu faço na minha cabeça não condiz com que eu achava que era. Então eu deixo ele meio aberto na minha cabeça, é só a gente saber que é um palavrão e que é de habitude, não é tão pesado, mas é o hábito deles usar esse palavrão para quase tudo, para emoções, sentimentos felizes ou de raiva ou alguma coisa assim, né? Tudo para eles é putain, putain. Então, assim, é um palavrão, só que tá falando que é alguma coisa de uma história, tipo, muito boa, ou muito incrível, ou sei lá, muito bizarra, ou sei lá, alguma coisa assim. E eu sempre via no metrô todo mundo ler ele, até esse ano ainda continuou, ele tá bem hypado aqui. Vai contar a história, é uma história fictícia de adolescente. Eu já tenho um pouquinho de, não vou dizer birra, mas é que é um pouco meio complicado pra mim. Eu vou explicando por quê, assim. Sei lá, eu acho que é porque, sei lá, é cansativo a história de adolescente na maioria das vezes. Bom, mas eu falei, não, eu vou ler para saber o que que é isso aqui. Então vai contar a história de 5 amigos. Eles moram em uma ilha que se chama Glens Island e o autor tirou inspiração dessa ilha, de uma ilha do Canadá. Várias ilhas, vários locais, na verdade. E ele construiu uma ilha para ele, que tem na primeira página esse mapa e que vai ser útil durante toda a história. Ela é muito útil. Eu fui e voltei várias vezes. Essa ilha, em volta dela, ele conta que tem muitas orcas. Muitas orcas. E eu imaginei que ele ia desenvolver a história. Na realidade, não desenvolveu, só soltou assim os comentários em cima, sabe, assim. E tem outras ideias também dele que eu achei que ele iria desenvolver, mas é muito legal. A história em si é muito bacana. Fala desses 5 adolescentes, eles estão na faixa de 16 anos, eles se conhecem desde criança. O principal se chama Henri. Ele tem vários temas assim um pouco polêmicos dentro da história que ele não desenvolveu ou não caminhou a história para aquele lado porque ele queria usar parte mesmo assim mais policial, entendeu? Então não dava para dizer, não tem como desenvolver
tudo que ele misturou na história. A história em si, ela é muito boa. Ela é muito boa para policial. Eu gosto, os livros que eu mais gosto são policial. Meu gosto é esse. Se eu for escolher qual tema que eu gostaria, assim, de escolher um para a vida, seria policial sempre, entendeu? Porque eu sou apaixonada mesmo. Então eu me sinto na capacidade de falar se eu gosto ou não. Tá, ok. Então vai falar esses 5 amigos, desde pequeno, a partir dos 7 anos de idade, que o Henri chegou nessa ilha. Antes ele não morava lá. Ele foi adotado por duas mulheres, que é um casal, homo. Uma se chama, na verdade, a Yves e a France. Eu não me apeguei muito nos personagens, gente. Deles, da família, porque não desenvolveu muito, não conta muita coisa. Só que eles mudaram para essa ilha, esse casal, quando ele tinha 7 anos, que ele começou a frequentar a escola e que os primeiros amigos que ele fez foi esses 4, a Charlie, John, Kayla e Naomi. Eles cresceram juntos, eles desfrutaram de todas as alegrias dessa ilha, porque é uma ilha de turismo, tem pouco verão, a maioria é inverno, por isso que é um lugar frio, por isso tem orca, por isso tem esses negócios assim. Então, assim, é mais ilha de turismo e as mães deles, né? As mães dele têm um tipo de um restaurante, lanchonete, alguma coisa assim, mais ou menos parecido. Até nisso eu não entendi direito muito bem o que era realmente. Eu acho que não era hotel, era só isso mesmo. Porque fala muito por cima. Porque a história já começa com o Henri. Eles estão numa balsa. Essa Islândia, a escola deles, tem que atravessar o, o mar, sabe? Assim, para chegar num outro pedaço onde tem a escola, que tem o colégio. Então, todos os dias eles pegam uma balsa. O livro começa já com uma discussão entre o Henri e a Naomi, que depois, quando eles cresceram tudo junto, amiguinhos. Quando eles cresceram, se formaram 2 casais. A Naomi com. Eu tô olhando aqui porque eu anotei. A Naomi com o Henri e o Johnny com a Kayla. Kayla. É isso mesmo. E o Charlie ficou sozinho. O Charlie não tinha namorada, não. Então vai contar começa com o trajeto deles voltando da escola, esperando a balsa para ir embora para casa. Eles vão e voltam todos os dias de balsa, num nevoeiro. E nessa balsa, o Henri e a Naomi discutem. E a Naomi falou para ele assim que queria largar dele e que o motivo era porque ela descobriu quem ele era, na verdade. E aquela discussão, ela sai correndo, estava um temporal terrível, tinha serração, tinha tudo que tinha direito naquele dia. Ela saiu correndo, entrou para dentro da balsa, porque eles estavam do lado de fora e estava pegando chuva. E quando ela entrou lá para dentro, ela desapareceu. Ela não desembarcou. Eles não viram ela desembarcando. Os 4 amigos estavam lá dentro, viu que eles discutiram e depois começou a procurar ela dentro da balsa, não conseguiu encontrar. E essa balsa é daquelas que atravessa carro também. Então não se sabe o que aconteceu, aonde que ela foi parar. Eles desceram, chegou o ponto final, eles desceram, esperaram ela não apareceu. E eles tocaram a vida, foram para casa, né? Passaram-se horas e nada dela. E ele mandava mensagem, ele pedia desculpa, ele falava que não estava entendendo, que não sei o quê. Tá, passou 2 dias, aí começaram os comentários de que tinha encontrado uma moça, uma garota na praia, né, enrolada nas pedras, enrolada no meio de uma daquelas, como chama aquilo? Rede de pesca, porque lá também tem muito pescador, trabalham com isso, né? Tem muitos barquinhos, embarcação. E aí, nossa,
não sei de nada. E aí, encontraram essa menina já quase 2 dias depois desse negócio. E, e ele sabia que estava sentindo que era ela. Aí ele foi lá, quando chegou lá, tava toda aquela cena de polícia, não sei o quê, e para ver o que tinha acontecido, né? Para ninguém não mexer na cena do crime, aquela coisa toda, tipo filme, dá para imaginar muito bem. Esse cara, ele descreve bem cena de crime. O cara é foda. Ele descreve super bem. E vai passando o tempo, ele é ameaçado, aí vai entrar na história do dia a dia, isso que eu gostei da história. Que tudo que é de hoje, ele colocou na história. Tipo, pessoas quando insultada pelo Facebook, por essas coisas, sem as outras saber o que realmente aconteceu e já julgam e crucificam a pessoa. E era isso que estava acontecendo com ele. Ele passou por todo essa cena, sabe? Assim, essas coisas todas. E, e ele continuou ainda indo na escola alguns dias, mas depois ele não deu mais conta. E aí vão descobrir que essa menina, quando encontraram ela lá, ela estava com marcas de corte no corpo todo. Aí eles queriam saber se foi suicídio, se foi assassinato, que não dava para saber direito, que ela estava tipo como se ela tivesse sido caiu no mar e se enroscou numa dessas redes, entendeu? Como se fosse tivesse enroscado, fosse um acidente. Ninguém conseguia entender o que foi aquilo. Foi vários dias. E nisso, o Henri falou para. Tava todos os quatro perturbados com a história e falou. A polícia não conseguia descobrir o que era, e eles resolveram fazer eles mesmos a investigação, porque o Henri falou: gente, aconteceu alguma coisa, alguém assassinou ela, eu vi uma pessoa diferente dentro da balsa, tem alguma coisa errada, a gente tem que ver. Aí a Naomi, a Kai lá, porque quem caiu foi a Naomi. A Kai lá ainda ficou meio assim, mas como que a gente vai atrás se nem a polícia tá conseguindo, não sei o quê. Tá, decidiram. Conversaram, falaram, não, a gente vai investigar por nós mesmos. E eles começaram a investigar para saber o que é que tinha acontecido na realidade, entendeu? Só que as coisas foram tomando um rumo diferente, porque conforme eles foram descobrindo coisas, começou a ficar muito perigoso. E aí começou uma trama de que a Naomi estava sendo chantageada, assim como aí eles descobriram que tinha uma pessoa nessa ilha, porque a ilha era pequena, poucos habitantes, descobriu que tinha uma pessoa que estava chantageando todo mundo. E que sabia o segredo de todo mundo e arrancava dinheiro e que estava infernizando. E eles estavam achando que era isso que tinha acontecido com a Naomi. Depois disso, esse menino se envolveu, ele e esses quatro se envolveu em várias coisas inconsequentes, que a raiva que eu tenho do ficção como adolescente é isso. Para mim, é como se fosse o mais fácil para o autor colocar a resolução de problemas no estilo fantástico, sabe? Assim, e que ninguém vai jogar pedra. É isso que eu não gosto. Fica uma coisa sem lógica e que a gente sabe que perdoa porque é adolescente, sabe? E esses adolescentes, eles cometeram coisas terríveis, cruéis, que eu ficava assim, gente, mas não pode ser. E armavam para descobrir coisas de uma forma tão perigosa que nem um estúpido iria conseguir fazer um negócio daquele, ia concordar em fazer. E eu não sei como é que os quatro concordavam em fazer. Eu não, é isso que me deixava com raiva, entendeu? Outra coisa que me incomodou bastante é porque às vezes é tipo assim, existem autores que conseguem descrever tudo que você consegue sentir, né? Que são muito bons mesmo. Só que, com o passar do tempo, eu tô vendo que alguns
dominam certas áreas. É a área que consegue dominar a descrição de tudo, de sentimento, de tempo, de espaço, de crimes. Eu tô percebendo que é raro, entende? Nesse caso aqui, esse cara, ele é fantástico para descrever o medo, o, o local do crime, o crime em si, o tempo de antes do crime, entende? Você consegue sentir assim, você consegue quase ver as coisas acontecendo. Mas quando é coisa simples, vou descrever a casa da pessoa, vou descrever o caminho que ela faz para ir para a casa dela, vou descrever coisas simples. Aí ele já se perde um pouco. Por exemplo, quando ele foi para levar o- os garotos foram para ir procurar uma pista. E nesse lugar, eles tinham que pegar o carro e andar quilômetros, assim, muitos quilômetros. E nesse de quilômetros, eu não sei se ele ficou encebando demais na estrada, que ele chegou lá no local e eu continuei na estrada. Eu não consegui sair da estrada. Eu fiquei patinando lá, entendeu? Não teve condição. E aí que eu vi que eu fiquei lá atrás, e eles já estavam lá dentro, mexendo nas coisas. Eu falei, mas gente, eu não vi isso. 2 vezes aconteceu a mesma coisa. Então é assim, ele domina certas coisas, é igual num outro livro que eu li. Ele domina certos, tem as manhas mesmo, é bom, é fodão mesmo para fazer uns negócios, mas não é para outras, entendeu? É raro aqueles que são completo, que é o caso desse daqui, ele não é completão, completão. Mas não tira o mérito do cara, ele é muito bom. E mas o pior, não, esse cara, ele é muito bom mesmo, cara. Ele é muito bom, porque ele faz a reviravolta. Você tá certo de um negócio, você estava certo que as coisas caminhariam para um dado X, porque lá na frente, o pai, porque assim, o Henri, ele foi adotado, né, quando ele era bebê, por essas duas, por esse casal, por essas duas mulheres. A mãe do Henri, quando começa, no meio do livro, elas começam, porque ele pergunta, não sei o que, como é que foi, né? No meio do livro, elas contam que a mãe dele teve câncer e que o pai dele era um tipo senador, alguma coisa muito importante naquela região lá, né, dos Estados Unidos, porque essa história é baseada como se fosse lá pro lado dos Estados Unidos e Canadá. E que ele era um manda-chuva, entendeu? Só que ela trabalhava no cassino. Era como se fosse uma garota de cassino, garota de programa, uma coisa assim. E que ela engravidou e queria fugir dele, porque, bom, pronto, tiveram uma rixa lá e ele queria fugir, não queria aceitar, uma coisa assim. Aí ela fugiu dele, essa história que as mães contaram, né, que ela fugiu dele e foram morar do lado desse casal. Só que ela teve essa doença e ela pediu para elas que já estavam querendo adotar uma criança para que pegasse a dela, porque ela não iria sobreviver por muito tempo, né? E aí, nesse mesmo eh, tempo, desse ano, tinha uma. Quando a mãe dela deu a criança, a mãe dele deu a criança, deu ele, ela tinha uma amiga que apresentou para esse casal. E de vez em quando eles sempre mandavam algum postal para essa amiga para dizer que o Henri estava bem, que não sei o quê. E diz que sempre mandava alguma coisa. E nesse ano, o pai dele estava doido. Gente, e o pai dele, gente? Meu Deus. Olha, entra homossexualidade, tanto de mulher quanto de homem. E que o pai dele, eu acho que ele é bi. Não, ele é homossexual. Mas ele era casado, tem filhos também, tem mais 3 filhas depois do Henri. Ele é
um chefão, vamos dizer assim, lá daquele estado. Ele está se candidatando de novo. Eu acho que é senador e, bem dizer, vai ganhar, entendeu? Mas o cara que é o guarda-costa dele pega ele numa situação que vocês não têm noção. Gente, é louco a coisa. E, nossa, até me perdi só de lembrar a cena. O cara descreve uns negócios que putz, é um putain d'histoire. E vai lá, e o pai dele quer agora encontrar com ele e fica sabendo desse postal que foi mandado para a amiga, né, da finada, e fica sabendo que essa criança está lá em Islândia, só que ele não conhece o filho dele, e ele faz muitos anos que está procurando, e agora eles receberam é, 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 informações de que ele estaria morando lá, pelas características do Henri, pelo local e tudo mais. Ok, e ele coloca toda a inteligência, porque como ele tem poder da inteligência, do Senado e tudo mais, ele coloca todo mundo trabalhando para descobrir onde que está esse menino. Então, entra aí também toda a parte informática, dizendo que, né, explicando como que funciona, é, que todo mundo está sendo vigiado, entra drone, entra tudo essas coisas assim, tudo que tem de mais novo de agora entrou na história dele. Essa parte policial até ficou um pouco mais, ele desenvolveu um pouquinho mais, mas as outras coisas que aparece muito, gente. Aparece bullying, aparece. Ele conta sobre os sentimentos também. Ele é muito bom para contar sentimentos. Ele conta os sentimentos de uma criança que se matou, que foi por isso que os amiguinhos se reuniram e depois daquele dia eles ficaram amigos, quando tinha 7 anos, que eles se encontraram no velório de um menino, uma criança, né, de 12 anos que tinha se suicidado. Aí conta um pouco também da história. Ele colocou muita coisa pesada e que acontecem hoje em dia. Mas é uma história muito boa. Quando chega no final, quase no final, né, que ele já está caminhando para o final, aí eu fiquei assim com vontade. Nossa, sabe quando você termina o livro que você termina assim? Eu não acredito que aconteceu isso. Foi bem assim. Eu fiquei uma semana assim, ó, amargando, remoendo, assim, ó. Olha, mas que raiva que me deu, hein? Nossa Senhora! Ave Maria. Eu não consegui, para você ter ideia, eu não consegui ler outro livro 2 dias depois. Eu não queria, porque eu não tinha ainda engolido a história, não é nem aceitar, é engolir. Não, é muito boa, é muito boa, é muito boa, mas nossa, cara, vocês têm que ler, gente, é muito bom. Aí eu vou falar um pouco desse Bernard. O Bernard Menir, ele já fez. Esse aqui é o terceiro, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. É o quarto livro dele. Eu não sei se saiu mais um agora. Não, 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 não. Esse aqui foi o último agora. Desde 2011 ele começou a lançar os livros dele. Tem a. Só puxar no Google que você vai ver. Eu não sei. Deve ter em inglês. Porque esse cara, ele escreve, tipo assim, ele não escreveu um romance policial, né, na França, que é o normal, assim, que eles fazem aqui. Mas não sei, sabe como, tipo, santo de casa não faz milagre? Mais ou menos isso, sabe? Tudo que você escreve é raro, aquela, tem que ser muito bom pra cair no gosto do povo mesmo, sabe? Mas também o povo é ser humano é ser humano, né? Tá, ele fez o primeiro em 2011 que se chama Glass, que todos eles, ele fez o Glass em 2011, depois fez Le Cercle e N'étant pas la lumière, e depois esse daqui. E o primeiro, Glass, vai virar uma série de TV, e eu acho que já tem a série. Eu acho que vai sair pelo canal Plus. Eu acho que vai sair pelo canal Plus. Já tem a série já. Porque ele é muito bom no policial, realmente. Só que assim, eu não vou falar assim que eu vou ler outro agora dele, porque também pelo que eu li as coisas que eu li na internet, parece que todos vai adolescente, entendeu? E não é o meu,
eu gosto de policial, sou fã, é isso que eu gosto, mas eu não gosto quando tem adolescente, porque eu acho que sempre tem essas coisas assim, sabe? Muito demais, demais. As pessoas ultimamente eles estão colocando adolescente em situações incríveis que não dá para aceitar. Você fica meio assim, entendeu? Não é só que não dá para aceitar, é que eu acho que é, cara, demais, tipo, não, só não. É, tem distúrbio de personalidade também aqui, tem um monte de coisa, mas tudo quanto é tranqueira, você pode ter certeza que você vai encontrar aqui dentro. Não só tranqueira, tem coisas que é realmente, sim, é ótimo estar falando, por exemplo, do casal homossexual e tudo, que a gente não vê, mas não desenvolveu a história. Eu achei até que iria desenvolver e eu gostaria de ler alguma coisa nisso, porque até esse tempo atrás, antes de eu ler isso aqui, eu estava conversando com uma amiga minha, né? E aqui estavam muito falando sobre isso, que a adoção de casais, né, gays e tudo mais. E tem esse povo que fala que não pode, que não vai, que faz lei, que não faz lei, que não sei o quê. Eu gostaria muito que tivesse mais, debatendo mais, porque assim, eu sou ignorante, eu tenho certeza que muita gente também é ignorante a respeito disso, porque a gente, pelo menos eu nunca tive contato, né, de pais ou mães que adotaram. A gente vê na TV, coisas assim, muito longe, mas do dia a dia mesmo a gente não vê, a gente não ouve falar, agora que tá mais ou menos, né? Mas ainda a gente não sabe qual é a relação, como é eu gostaria de ler alguma coisa nisso. Talvez quando eu encontrar, se encontrar, eu leio sim. E esse daqui é o quarto livro. Tá, aí eu li a. Não é uma resenha, eu vi a entrevista dele num canal que tem um canal de literatura. Isso que foi feito o ano passado. E ele comentou como que ele foi a inspiração para fazer esse livro. Ele disse que ele fez pesquisa de campo mesmo e que ele tem esse contato com os Estados Unidos, por isso que ele pensou em fazer de lá, tirou assim, conversou com os policiais, conversou com as coisas todas dessa ilha lá do Canadá que ele teve, então assim, são dados, a maioria são verídicos, coisas verídicas, verídicas não, é verídico fictício, né, foi que ele tirou da vida mesmo para poder ter essa inspiração de fazer esse livro. E os livros dele, gente, a maioria não, eu acho quase certeza que todos eles também é bem vendido nos Estados Unidos. Ele é traduzido, eu acho que em 18 línguas. E eu acho que esse daqui também tem. Eu não sei se tem em português. Se já tem em português, mas pelo menos eu acho que português de Portugal deve ter, né? 18 línguas deve ter. E os outros também. Então, assim, mas agora não. Eu vou dar, porque eu tenho muitas prioridades ainda mais para frente. Mas eu quero ler mais coisas mais para frente. Agora não, porque ele me deixou com muita raiva. Mas então é isso. O que mais que eu tenho para falar dele? Ah, sim, eles não. Tá, coloquei as orcas. Eu queria ver como é que funcionava isso. Eu achei que iria ser orca assassina, entendeu? Porque eu acho que já ia ser pesado demais, né? Mas ele passa umas horas ali no mar. Gente, que eu falo, eu não tenho coragem. E quando ele afunda, porque o livro começa com uma mão emergindo, sabe? Ele contando que uma mão está emergindo do mar, que ele está vendo uma mão emergindo no fundo do mar, que ele está mexendo com a mão e tudo mais lá. E depois a gente fica sabendo o que que é. E ele tem um humor sarcástico, esse garçom, esse menino. Porque ele fala assim no começo do livro, mesmo se a Jennifer Lawrence, eu acho que, não sei como é que pronuncia o nome dela. Mesmo se a Jennifer Lawrence me pedisse para voltar na ilha, eu não voltaria de jeito nenhum. Mas, né, depois no final você vê como é que fica a situação, né? E o começo do livro é muito bom também. Começo, final, eu gostei dele, eu gostei muito dele, viu? Gostei, realmente. Acho que esse cara, os outros eu acho que deve ser muito bom. Bom, deve ser bom para eles querer fazer série, mas
Queria não, né? Fizeram série e tudo mais. Primeira página. No começo é o medo de se afogar, o medo dos outros, daqueles que me detestam, daqueles que querem minha pele, o medo da verdade também. Então é isso mesmo, ele descreve o medo com um putain d'histoire. Então fica aí, fica a dica para vocês de um livro de um autor francês, Bernard Minet. Ele está na edição do Pocket, chez Pocket. Mas a primeira versão dele é da XO, que eu não entendo muito bem essa história, mas eu acho que ele deve ter saído pela XO. Não sei, não entendo muito bem, gente, porque esse negócio de editora aqui é uma confusão na minha cabeça que eu não entendo. São muitas, entendeu? Às vezes o autor faz ele mesmo e depois uma editora grande compra. É assim, aqui funciona assim. Então saiu pela Pocket.fr, você pode encontrar lá um pitan de histoire. Thriller, vamos falar em inglês que é melhor. Ele tem 597 páginas. Essa edição dos Pocket, a edição em si, ela é bem... Ela não chega a ser vagabundinha, entende? Mas também a qualidade não é tão ruim. As páginas, elas são amareladas, ela é bem daquelas tipo jornal mesmo, sabe? Ela é fininha, então tem que tomar cuidado, porque ela rasga, daquelas que rasga mesmo. É uma edição que ela é feita, eu acredito, porque vários que eu já comprei da Pocket é assim, e como eu nunca entrei para saber e para dar a informação correta para vocês, mas estou falando aqui, não importa o qual, talvez, mas ela já é feita para ter o preço mínimo, sabe assim? Não é a pior das edições, mas é uma coisa ok. Você lê tranquilo, não é caro. Tipo, um livro que custasse 20, ele vai sair por 7. Entendeu? Tá ok. E as árvores deles são tratadas e não sei o que, não sei o que, não sei o que, todo daquela faixa verde lá. Tá ok pra mim. Ele não é pequeno, não, ele não é grande, quer dizer, ele é daqueles pequenininho. E só saiu assim mesmo, porque na outra edição, eu não sei se na outra edição dessa XO, se saiu grandona, não sei. Mas para mim tanto faz, assim, só quando é mesmo os livros muito antigos, eu gostaria de ter aquele escapadura e tudo, mas eu ainda não entendi como que funciona aqui, porque são raros os que tem, entendeu? A maioria é tudo capinha, é bonitinho e tudo, mas não vem igual a Miss Peregrine, que eu não entendi ainda como é que funciona essa história, mas eu fico bolada. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se eu conseguir passar alguma coisa, se vocês conseguiram entender. E se um dia passar por perto disso aqui, leia, que é um bom policial francês. Eu gostei. E eu espero que daqui a alguns dias, ou para o mês que vem, não sei, eu venha com mais alguns ali. Mais um francês mesmo. Tem um que eu sei, porque eu queria para o mês que vem. Vamos ver se eu vou conseguir. Mas eu já sei que é uma bosta. Só que a capa, gente do céu, eu preciso daquele livro. E a mídia tá dizendo assim que dá 2 estrelinhas pro cara. E eu já li toda a resenha, eu falo, não é possível, será que eu vou conseguir entender? Não sei. Ah, vou falar também o francês deles, quem quiser ler na língua original, o francês dele é super básico, assim, um francês mediano você já consegue entender quase tudo. Muito facinho, mas é coisa de adolescente mesmo, não tá na linguagem adolescente, claro, que senão nem eu entenderia, porque os adolescentes eu acho que eu não sei, eles falam uma língua de ET. Eu não consigo entender. Então, assim, tá muito bacana para quem quer ler no original, ok? Gente, eu vou ficando por aqui. Um beijão para todo mundo e até a próxima. Tchau.